Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 22 de outubro de 2022. Estamos aqui mais uma vez, passando um áudio, mais um tema, sempre com a intenção de servir, de ajudar. Afinal, todos nós temos algo a aprender, todos nós temos algo a ensinar. Por isso que no grande quebra-cabeça, cada um é uma pecinha que encaixa no seu lugar. Mas agora esse quebra-cabeça está sendo montado e a finalização da montagem está muito próxima. E por isso que há um rebuliço, nesse planeta. Há uma movimentação muito grande de peças, há uma movimentação muito grande de eventos, porque agora é o fim de um ciclo. Um ciclo que esperamos durante muito, muito tempo e mesmo que a gente tenha esquecido de tudo, estamos sentindo que tudo está muito próximo. Não há como não sentir, Você sente isso. Esse desconforto que às vezes dá, Essa ansiedade, essa angústia, essa expectativa, é um sintoma clássico de que há algo que ainda não temos a consciência plena, mas que sentimos e sabemos que está muito próximo. Então, hoje nós vamos trabalhar mais um tema para tentar ajudar um pouquinho a diminuir essa angústia, que está todo mundo até desconfortável com ela em certos momentos, porque eu já disse e escrevi também algumas vezes que nós estamos nos acomodando nas arquibancadas, para esperar as cortinas serem abertas e o grande espetáculo da vida se apresentar. Afinal, nós viemos aqui para esse planeta para experienciar aquilo que só aqui neste planeta é oferecido às almas do universo todo. Essa experiência nós vamos levar depois para nossas versões mais elevadas de nós mesmos, da nossa alma, e vamos também ensinar outras raças em outros mundos, dar assistência, como se diz, mas também colocar essa experiência dentro do plano divino, dentro do todo, dentro do um. Afinal, nós somos soldados de um grande exército do Criador. Hoje, eu daria como título para este áudio: A escolha é uma necessidade da alma. Nós escolhemos a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, escolhemos através de uma decisão, de um desejo, de uma situação. Enfim, todo momento a gente tem escolha. Fazer ou não fazer, Ir ou não ir, seguir ou voltar, subir ou descer, enfim. Neste mundo de dualidade, onde há sempre dois lados, nós sempre temos o poder de escolha, decidir em qualquer situação. Se tu vai no restaurante, você tem a escolha de escolher, lá no buffet, aquilo que você quer comer. Se não é buffet, que é à la carte, ou se é espeto colorido, você tem sempre a escolha de escolher o que você quer. Você vai no mercado, você tem a escolha de pegar o produto da marca que você quiser. Vai comprar um
uma roupa, né, numa loja, um sapato, você tem a escolha. Entre tantas opções, você sempre tem uma escolha. Isso são as escolhas banais, como se diz, do cotidiano. Mas as escolhas que realmente importam, porque vai levar para o sempre, né? A gente fala às vezes a eternidade, é aquilo que vai ser levado pela alma, que é imortal. Porque um sapato tem fim, uma roupa tem fim, uma comida você daí umas horas tem que comer de novo, uma festa também termina, um curso, uma profissão também, no máximo, pode levar a vida atual, mas depois um dia o corpo vai perecer, né? A alma vai sair do corpo e tudo termina, aquilo que é perecível. Mas aquilo que é imortal, não. E a alma é imortal. A alma leva os experimentos, as experiências, as vivências, aquilo que realmente marca. Aquilo que não é físico. O que é físico é da matéria, é da terra. A alma etérica, ela não tem forma física como a gente vê com os nossos olhos físicos. Então nós vamos falar hoje das escolhas, daquilo que realmente importa, daquilo que é levado de vida após vida, encarnação após encarnação. Porque nós somos hoje o resultado das escolhas, não somente desta vida, das vidas passadas. Se numa vida passada você escolheu praticar um ato ilícito, sabendo que esse ato era ilícito, você fez uma escolha para repetir uma experiência que já sabia. E que não era ético, que não era moral, que não era permitido dentro das leis divinas, porque você já sabia que isso não podia se fazer de novo, né? Porque a primeira vez sempre é feito para aprender. Numa escola você erra, você acerta, até você achar o resultado correto, né? Mas uma vez que você já sabe o resultado, se você vai errar, você vai experienciar como é errar de novo, né? É como numa sinaleira no trânsito, você sabe que se tem um sinal de pare, você tem que parar. Se você seguir, é um risco que você vai correr. Você vai arriscar, você vai infringir uma lei. Então você tem as escolhas sempre. É muito comum ouvir as pessoas dizer, mas eu não tinha alternativa, eu fui obrigado. Me forçaram, me induziram. Não, você sabia que você estava fazendo uma coisa que não era certa. Porque o outro mandou fazer, você não deveria ter feito, se você sabe que não é correto. Uma vez que você faz, você vai assumir o risco, assumir a responsabilidade. Ninguém tem mais poder que você. Ninguém. O teu poder é soberano, é único. Eu lembro de uma passagem do São Paulo apóstolo, que no momento que ele foi preso lá no Oriente Médio e levado para Roma, no tempo do Império Romano, né, para ser julgado porque ele divulgava a palavra do Cristo e o Império Romano não queria, né? Aí prenderam ele, levaram para Roma, lá ele foi julgado e condenado à morte. Porque quando as forças trevosas não conseguem calar a consciência daqueles que dizem a verdade, eles primeiro intimidam, depois eles censuram e depois eles matam, né? Porque é a prática deles, eles não sabem fazer nada, não criam nada, não sabem fazer nada e aí eles destroem o que está feito, aquilo que quer fazer. Então os soldados estavam levando esse
Paulo, que na época ele se chamava primeiramente Saulo, né? Depois, quando ele se converteu, ele se chamou Paulo, né? De Tarso, porque ele era de uma cidade chamada Tarso, na Turquia. Então, Paulo de Tarso, estava sendo levado para ser morto, né? E em determinado momento ele falou para os soldados: vocês acreditam mesmo que vocês vão me matar? E os soldados responderam: sim, nós temos ordem para isso. Estamos te levando para executar a ordem. E ele dizia para os soldados: vocês pensam que vocês me matam? Vocês não sabem nada. Vocês vão matar o meu corpo, mas vocês não vão matar a minha alma e não vão matar a minha consciência e aquilo que eu semeei, que vai brotar lá adiante. E se vocês não conseguem dar fim, mesmo que vocês tenham a ordem do imperador romano, mesmo que vocês tenham a ordem dos seus superiores, e mesmo que vocês vejam o meu sangue escorrendo, vocês não vão me matar. Vocês pensam, vocês acreditam que vão me matar. Assim como o imperador acredita que vai se livrar de mim me matando, né? E assim por diante. Então tem várias formas de interpretar esse assunto, mas nós não vamos aqui falar sobre isso agora, porque tem um assunto mais importante que diz respeito a você. E é isso que eu quero deixar nesta mensagem. Você tem a escolha a toda hora, mas a escolha que tu faz é sempre uma necessidade da tua alma, porque você não faz essa escolha só porque a tua mente achou que era legal fazer aquela escolha. A alma, ela te dá sempre um norte. O que a alma precisa? Você não tem ideia do que a tua alma precisa, porque você está numa forma física. Tem uma mente que domina a consciência no dia a dia pelos interesses, pelas necessidades básicas, pela forma da matéria, enfim, né? Então aí às vezes a mente ela faz cálculos, ela faz programação, ela determina o que é melhor, o que é pior, o que é menos pior, enfim, né? Mas a alma ela precisa da experiência, da vivência, da emoção, daquilo que vai realmente contar depois no além-túmulo. Porque hoje você é a soma de todas as tuas vidas aqui neste planeta. Quando a tua alma, o teu fractal de alma, decidiu descer lá de um plano mais elevado, da luz, para este planeta que ainda pertence aos mundos de provas e expiações, de sombras, né, de dualidade, você veio experienciar isso aqui. Então você esqueceu tudo. Então você veio experienciar e a alma, ela vai te conduzindo, ela vai te dando as orientações. Você precisa fazer essa experiência. Você precisa fazer essa experiência também. Mais essa outra experiência. Então, muitas vezes você age no impulso, no instinto, na intuição, não pela mente. E às vezes depois, por que eu fiz isso? Né? Não devia ter feito isso porque me resultou tal situação. Mas é exatamente essa situação que você precisava experienciar. Eu já escrevi, eu falei muitas semanas atrás, que vai chegar um momento que a nossa consciência vai se alargar, tirando os véus que a encobrem, e nós vamos lembrar de todas as vidas passadas. Então nós vamos descobrir que nós fizemos de tudo neste planeta. Tudo que você possa imaginar que existe, tanto daquilo que consideramos de bem quanto de mal, você já fez.
Então, numa vida você foi mocinho, na outra você foi bandido, né? Dentro de todas as possibilidades. Porque era essa a regulamentação dessa escola de almas. Você veio aqui para aprender as matérias, não veio aqui para comer a merenda, como se diz, né? Então você fez as experiências. Então a necessidade da alma, ela remete à escolha daquele que tem essa alma no seu corpo físico. Vamos supor alguns exemplos para entender melhor. Vamos supor que numa vida passada você traiu o seu parceiro, a sua parceira. Depois do túmulo você viu que aquilo lá não foi legal, que a outra pessoa sofreu. Aí você foi a causa de uma dor. Aí você diz assim, agora eu vou encarnar e vou passar para o outro lado. Vou sentir a dor, porque eu causei a dor, mas eu não sei exatamente quanto é profunda, quanto é superficial essa dor. Então eu vou lá, agora encarnar de novo e vou passar pela vítima, né? Eu vou sofrer a traição. Então o que acontece? Durante esta vida, essa pessoa que encarnou, essa alma encarnada em forma humana, ela vai ter sempre uma tendência de escolher um parceiro, uma parceira que tem a característica da traição, que vai trair, porque ele escolheu naquela vida trair, né? Então a escolha, às vezes, ela faz isso, ela faz com que a pessoa sempre escolha o parceiro. Eu me separei porque meu marido, minha esposa me traiu. Aí vai ficar um tempo sozinho, mas porque quer ter alguém de novo. E precisa encontrar. Outra pessoa não teria tanta importância, tanta necessidade de ter um relacionamento. Mas aquela precisa de um relacionamento. Parece que se não tem um relacionamento, a vida acaba. Ela vai encontrar outra pessoa. E essa outra pessoa trai de novo. Aí ela diz assim, parece que eu tenho o dedo podre, só escolho coisa ruim. E não é, na verdade, é uma expressão, mas é uma necessidade da alma. A alma precisa daquelas experiências até completar a energia que falta, né? Ela tem que passar o tanto de dor que ela causou. Então, ela pode se separar 7 ou 10 vezes. Se ela ainda tem cota de dívida, ela vai encontrar sempre aquele que vai causar um pedaço da dívida, uma parte da dívida, né? Até completar. Então a escolha não é nem da pessoa como a gente acredita. Diz assim, mas aquela pessoa é uma bobona, né? Tá escolhendo só gente ruim. Ela sabe que aquelas pessoas não prestam, que isso, que aquilo. Na verdade, é a alma dela que precisa. A alma dela sugestiona intuitivamente para que ela faça as escolhas. Ela sempre vai escolher certo. Mesmo que as coisas não sejam aquelas que vão produzir o resultado que gostaria, porque ela vai trazer o resultado que a alma precisa. Assim também são os vícios, né? A pessoa tem a experiência do vício nessa vida, ela vai escolher companhias sempre. Parece que dizer assim é uma sintonia, né? Uma simbiose. Tem sempre escolhas daquelas pessoas que têm a tendência do vício também, porque daí formam uma coletividade, né? Um grupo, como em tudo, né? Os bandidos, os ladrões, né? Também aquelas pessoas que têm a tendência de experienciar o roubo,
elas vão estar sempre num trabalho onde tem a facilidade de roubar. Elas estão próximas do dinheiro, do produto que elas precisam roubar. Então, são as atrações, é a lei da atração. Tudo se atrai através de um magnetismo. É claro que existe a escolha, né? A pessoa quando sabe, né? Tipo, eu já roubei numa vida passada, daí na outra eu já fui roubado, para ter as duas partes da moeda, né? Os dois lados da moeda, as duas partes da laranja, como se diz. Então, nesta vida eu sei que não posso roubar. Então, eu não vou roubar. Mas eu tenho a escolha, se aparecer oportunidade, é uma prova. Vai aparecer oportunidade, você já sabe? Você já aprendeu? Você não aprendeu ainda, né? Se você sabe que não deve roubar, você já aprendeu. Não é a vontade, não é querer tirar vantagem, isso não. É assim, você tem consciência que aquele ato é ilícito. Então você já aprendeu numa vida passada já a lição. Agora, se você tem a oportunidade e é testado e faz a escolha de roubar, aí você cai no karma. Por isso que eu escrevi um texto esses tempos sobre como compreender o karma, porque karma nem sempre é realmente karma, né? Karma negativo, como se diz, né? Aquele que tem obrigação de resgatar. Porque se nós estamos fazendo uma lição para aprender, não vai gerar karma. A primeira vez que tu passa pela experiência é um aprendizado. Depois você escolhe passar para o outro lado. Então você equilibrou, você harmonizou. Você não ficou em débito, você ficou com a lição aprendida, que é o que você veio aqui experienciar. Como é que vai gerar karma se você está aprendendo? Mas quando você tem a consciência daquilo que é e o que não é, aí sim, aí você gera a dívida, e aí é complicado. Aí o resgate é obrigatório e é doloroso. E às vezes é preciso passar muitas vidas pagando uma conta. Hoje, a humanidade da Terra já compreendeu. Por isso, é um tempo de finalizar um ciclo. Por isso, a transição planetária agora para a Terra passar para um outro nível dessa escola, não mais de provas e expiações, um mundo de regeneração. Por quê? Porque toda a humanidade já tem a consciência do que é lícito e o que não é lícito. Existem alguns casos de pessoas que vieram para essa vida com problemas neurológicos, tipo esquizofrenia, loucura, um autismo de grau muito elevado, enfim, outros problemas que a pessoa não tem noção das coisas, ela não tem consciência de fato. Então ela veio para fazer essa experiência, ou uma expiação que ela ainda precisava fazer. Então elas não são responsáveis pelos seus atos. Mas o restante da humanidade, que é quase que 99,9%, sabe exatamente as consequências de cada ato, só que ela faz de conta que não quer saber, porque está levando vantagem, e ela quer só a vantagem. Aí a desgraça dessa alma é certa, porque é a alma que não vai ficar na nova terra. Ela não pode ficar porque ela não tem tempo mais de resgatar aqui. Lembrando que a Terra não vai ser mais um mundo de provas e expiações. Então, se ela, a alma que desencarna nesta vida atual, ficar devendo, ela tem que fazer a expiação, que é o pagamento, o resgate. E isso faz lá adiante, numa outra vida, numa outra encarnação. E ela vai, então, ter que ir para um outro planeta. Por isso que a gente chama que são os exilados, os deserdados da Terra.
É claro que algumas coisinhas que a gente faz nesta vida ainda dá para pagar, né? Algumas coisinhas. Se não é muita conta, dá até para quitar antes de morrer, antes de desencarnar. Porque não é um deslize qualquer que vai tirar o direito da alma herdar essa nova terra maravilhosa que está chegando. Como eu sempre digo, não exige a santidade nem de você nem de ninguém, porque santo não está encarnado, santo já fez a ascensão antes. Você está fazendo as últimas provas, as últimas lições para aprender estão sendo apresentadas para você. E numa escola, para passar de ano, não precisa tirar tudo a nota máxima, tudo 10, 10, 10. Né? Pode tirar a média 7, né? Média 7, 8. Tirou a nota mínima ali necessária. Então, o que quer dizer? Que você tendo a consciência das coisas, mesmo que você tenha alguns deslizes de vez em quando, você não está condenado. Não se preocupe, não baixe a tua energia, mantenha a confiança, mantenha a fé, mantenha a vontade de acertar, de fazer o teu melhor. Eu sempre coloco uma frase que foi me dita há muito tempo já pelos meus guias espirituais, né? Quando você não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, porque muitas vezes a gente fica num impasse. Como é que eu vou fazer? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, de fato, a gente não tem a decisão, não tem a certeza. E isso aparece quase todos os dias, situações assim. Então, quando você não sabe o que fazer, faça com a intenção do bem. Se você coloca a intenção de fazer o bem, mesmo que não tenha dado o resultado e depois lá adiante viu que aquilo lá não era assim, era diferente, não tem problema. Você colocou a intenção. Tudo começa com a intenção. Assim como aquele que tem a intenção de dar o golpe na outra pessoa, né, dar o cano, como se diz, roubar o outro. Ele está tentando, ele não consegue. Aí ele pode até imaginar, bom, eu não roubei, eu não fiz o mal. Ele se engana. E está enganando a si mesmo. A intenção dele era roubar. Então ele ainda vibra naquela energia. Ele quer ainda passar por essa experiência e ele vai passar numa outra vida, num outro mundo. Não aqui na Terra, porque ele precisa passar por aquela experiência, porque ele quer passar. Mesmo que ele não tenha completado. Obviamente ele não tem que resgatar, porque ele não tirou, então não tem que devolver. Mas ele tem que passar pela experiência, porque é um desejo da alma dele. Experienciar uma coisa que ele já viveu e não era bom, mas ele quer de novo. Tem gente que um dia enche a cara de cachaça, como se diz, né? Toma todas, faz um belo de um porre. Depois fica com aquela ressaca. Ah, não devia ter bebido, que fiquei mal. Mas daí passa um tempo, ele sabe que o porre faz mal para ele. Ele vai lá e faz outro. Então, às vezes a alma ela tem essa insistência naquilo que não serve. Tem uma tendência, ela tem que se corrigir, ela tem que se disciplinar, ela tem que se equilibrar. Porque os mundos acima da quinta dimensão, como vai ser a nova Terra, são mundos de equilíbrio perfeito. Não há desequilíbrio, tanto que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nenhum tipo de desconforto. A gente diria que é o paraíso, embora isso é apenas o segundo andar da escada que não tem fim, né? É muito longa a estrada e é muito grande as coisas da criação, né? Dos universos, dos mundos, do cosmo. Mas já é uma coisa extraordinária, é um salto quântico, né? Da terceira dimensão para a quinta dimensão, que nós vamos viver logo em seguida, nos próximos anos, já vamos ter isso muito visível, né? É uma maravilha.
E finalmente chegou, né? As pessoas estão com pressa, mas falam e nunca acontece, porque as pessoas querem que aconteça amanhã, mas na verdade vai acontecer nessa vida. Nós estamos na última vida, última existência, né? Que vida é uma só. Mas nós estamos na última encarnação. Então nós temos esta encarnação para ver todas as mudanças acontecerem. Mesmo aquele que desencarna hoje, amanhã, depois da manhã, se ele está pronto, ele vai ver lá de camarote, né? Da arquibancada. Ele vai assistir melhor do que nós. Porque ele vai estar fora do corpo. Vai enxergar o mundo todo ao mesmo tempo. Não vai só enxergar o que os olhos do corpo enxergam, né? Agora, aquele que desencarna e vai embora, não vai ver nada. Nem vai ficar sabendo. Vai direto para as naves, porque nem mais para o umbral não vai, né? O umbral era parte da Terra, a quarta dimensão, depois voltava aqui, reencarnar de novo, né? Agora não, vai para as naves, de lá ele vai ser levado para o planeta que ele está afim, né? Aquele que tem a sintonia de frequência. Que são muitos planetas, onde cada alma que desencarna, que não fica na Terra, vai para planeta condizente com seu grau de frequência. Significa o quê? Significa aquele ponto que ela está dentro do aprendizado. Quais as experiências que ainda faltam? Então vai para o planeta que apresenta aquelas experiências. Está tudo perfeito. O plano divino é perfeito. Nós não devemos complicar mais as coisas. Aquele que escolhe um mundo melhor vai ter um mundo melhor. Aquele que escolhe um mundo pior vai ter um mundo pior. Nós fizemos um áudio agora mês passado. Ninguém vai pagar pelas escolhas dos outros. Mas isso é a coisa mais natural que existe. Ah, mas se outro vai escolher o governo X ou Y, aí eu sou do outro lado, vou pagar por causa do outro que não faz aquilo que eu gosto que ele vai fazer. Bom, existia isso também, sim, porque se você tem uma dívida da vida passada, você vai fazer uma escolha que você quer evitar aquilo lá, e outro escolheu, na maioria escolheram um governo que realmente te trazer prejuízos e dor, desconforto. Mas você tinha dívida, senão você não ia estar, nem ia estar nesse país, né? Ia estar no outro país. Ou então, os outros, se você não tem a dívida, o outro escolhe o governante dele e você não vai sofrer nada. Parece que você é uma ilha dentro de um oceano. Tá lá tranquilo, né? Não sofre nenhuma consequência. Isso já aconteceu quantas vezes? Com você, comigo, com todos nós, né? Passamos por tantos tipos de situações e às vezes um tá lá numa situação ruim e você tá numa situação melhor, porque cada um tem a sua cota. Não dá para a gente nivelar as coisas. Não existe nivelamento dentro das consciências. Cada consciência é uma, individual, por isso somos indivíduos. Você tem hoje duas possibilidades, né? Agora nós vamos ter eleições novamente, dia 30. Ah, então um lado é bom, outro é ruim. Sim, nós sabemos que existem duas mentalidades muito fortes, bem explícitas ali, né? Um quer a evolução, o progresso, e outro quer o caos, quer acabar com o progresso, porque existe uma força que não quer o progresso da humanidade, quer acabar com a humanidade. A gente sabe disso porque eles sabem, né, as entidades que estão ali representadas naquelas almas, eles querem destruir a Terra porque a Terra não vai mais servir de morada para eles. Então, eles querem acabar, eles queriam destruir, na verdade, o planeta inteiro, explodir esse planeta. Mas não vão conseguir porque existe um plano divino. Mas tem um propósito em cada situação, porque em certos lugares do planeta, certas pessoas ainda precisam experienciar e pagar alguma dívida kármica, né? Então algumas coisas ainda estavam sendo permitidas, mas está tudo terminando. Então aquele que quer um caos, quer o retrocesso, inclusive econômico,
de evolução, porque eles querem destruir os valores, né? Então aquele que quer destruir os valores, seja lá qual tipo de valores que possa existir, compactua, vamos supor, eu quero votar no candidato que vai destruir os valores. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim uma necessidade de alma de viver esse caos. Só que aqui na Terra não vai ter mais. Então o que acontece? Daí eu vou desencarnar e vou para um planeta onde eu vou enfrentar esse caos. Vou viver ele, porque eu quero viver esse caos. Eu preciso passar pela situação ruim, ver um mundo completamente desmoronar na minha frente, destruir todos os valores, tudo aquilo que é bom dentro de mim e fora de mim também. Então eu vou escolher essa situação. Assim como aquele que tem que passar pela traição, vai escolher um parceiro que tem a tendência de trair. Mas isso é fatal, porque é lei da atração. É sintonia magnética. É frequência. É vibração. É onda. Não tem como não entender isso. É que nem um sinal de celular. Se você tem o chip de uma operadora, você vai identificar o sinal daquela operadora. As outras vai ignorar. Não tem necessidade. Se você tem um radinho lá na tua casa, você quer sintonizar uma emissora, você vai girar os botõezinhos lá, achar a frequência daquela emissora. E aí você vai sintonizar a emissora. Senão você não sintoniza. Você tem a tua televisão na tua casa, você quer sintonizar uma emissora, você pega o controle e vai lá nos botãozinhos e acha a frequência daquela emissora, representada às vezes por um número, por um símbolo, mas enfim, você vai identificar e vai assistir. É assim que funciona tudo. Sintonia, frequência. Ah, mas eu não quero isso, não quero aquilo. Sim, você está certo. Você está sempre certo. Já escrevi um texto um dia. Você sempre tem razão. Você sempre está com a razão. Não sei por que tanta discussão. Todo mundo quer discutir a consciência do outro. Mas onde é que isso vai parar? Vai parar fora da Terra, porque eu não tenho que discutir consciência de ninguém. Eu tenho que entender a minha consciência. Se eu estou brigando com os outros, com a opinião dos outros, quero discutir a minha opinião com os outros, a minha vale mais que os outros, eu não estou pronto para a nova Terra. Porque na nova Terra tudo é entendimento, é cooperação, é uma perfeição, é uma harmonia. Como é que vai haver esta humanidade dividida hoje na nova Terra? Por isso há a separação do joio e do trigo. Não há como continuar dentro de uma frequência que está chegando aí de quinta dimensão, essa divisão que tem hoje. Por que está sendo dividido? Será que você já pensou sobre isso? Bem fácil de entender. Por que está havendo essa divisão? Hoje tudo é dividido e aquilo que você não quer, eles se colocam para cima de você porque você tem que escolher um lado. Então, por que tem que escolher um lado? Porque vai ter a nova Terra e o exílio. As duas estradas que eu já falei no último áudio, acho que esse sábado passado. Todo mundo vinha numa caminhada, agora a estrada se abriu em duas. E não há nenhuma outra possibilidade. É preciso se posicionar. Vai para a estrada que leva à direita, vai para a estrada que leva à esquerda, e você vai para o teu destino porque é uma frequência. Ninguém vai lá dizer você para cá, você para lá. Não, isso não existe. É você que vai seguir, porque aquela frequência vai te levar. É como um guia que leva um cego. Ele vai levar sempre certinho, mesmo não vendo nada. Vai levar para o caminho que tem que ir. Então você vai para a estrada que você tiver a frequência. Não há nenhuma outra possibilidade. Não mais agora.
É claro que ainda há aqueles que não chegaram nessa bifurcação, estão ali bem próximo. Ainda há tempo de escolha, porque algumas decisões, né, aqueles que estão meio a meio, como se diz, né, aquele que está muito no extremo não adianta mais, aquele já não tem a mínima chance, mas aquele que está ainda, digo, em cima do muro, né, está ali, não sabe para que lado pular. Ele vai ter que tomar uma decisão e vai ter que escolher. Então, quando a gente fala algumas coisas nos áudios, quando a gente escreve um texto, as mensagens que a gente traz aqui, não é para convencer ninguém, é para instruir aquele que ainda não se decidiu. Aquele que já se decidiu, está decidido, ninguém mais muda. Eu sempre digo, ninguém muda ninguém. Esqueça. Eu quero salvar meu filho, meu pai, minha mãe, meu familiar, meu marido, minha esposa. Gostaria que ele mudasse, que ele pensasse. Não vai conseguir. Esqueça isso, não perca tempo. Faça o teu melhor. O outro vai ver você fazendo e ele vai dizer, opa, mas aquele lá está fazendo melhor, então vou fazer igual. Aí ele vai fazer pela escolha dele. Eu, quando coloco um áudio aqui, um texto, eu não quero convencer ninguém. Eu apenas estou esclarecendo. Pegue o que te serve. Pegue o que te serve e nem perca tempo querendo contestar alguma coisa, como tem gente que coloca lá um comentário, às vezes até ofensivo, mas faça o que quiser do texto, faça o que quiser do áudio. É a tua escolha. Eu não quero mudar a vida de ninguém, não tenho essa pretensão e nem esse direito. Eu estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo uma missão que eu escolhi gratuitamente, que toma mais tempo hoje, esse trabalho gratuitamente, do que toda a minha vida profissional que eu trabalhava como um trabalhador, no mínimo 8 horas por dia. Hoje eu faço mais que essa carga horária de forma gratuita. E não de segunda a sexta, 7 dias por semana. Então eu não estou aqui querendo convencer ninguém, mas estou aqui me colocando à disposição para orientar aquele que realmente quer, aquele que realmente tem alguma dúvida e precisa tirar essa dúvida para fazer a melhor escolha, aquele que quer fazer a melhor escolha. Aquele que já está decidido não precisa mais, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Eu posso ser útil para aquele que precisa de mim, aquele que me pede, aquele que me acompanha, aquele que diz, olha, eu gostaria de entender melhor. Então a gente está dentro dessa missão do esclarecimento para que as pessoas tenham um pouquinho mais de certeza naquilo que realmente precisa. Porque a alma de cada um é que vai definir qual a escolha a ser tomada. Porque a escolha é sempre uma necessidade da alma. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.